Durante a Era Medieval, houve um período no qual a Península Ibérica passou quase 8 séculos dividida entre o governo dos califados muçulmanos, conhecidos como Al-Andalus, e os reinos cristãos do norte da península, como Leão, Castela e Aragão, que resistiram à ocupação muçulmana e, gradualmente, reconquistaram seus territórios. Esse período turbulento de guerras e conspirações ficou conhecido como a Reconquista na história espanhola. Em meio aos violentos conflitos militares, surgiu um herói cujo nome ressoa pela história: Rodrigo Dias de Vivar, mais conhecido como El Cid, o Campeador. Um guerreiro de coração audaz e espírito indomável, cujas façanhas se tornaram lendárias e ficaram eternizadas nos contos medievais. Estima-se que El Cid nasceu entre os anos 1443 e 1445 em Vivar, uma pequena cidade a cerca de 10 quilômetros ao norte de Burgos, a capital de Castela. Registros históricos mostram que o pai de El Cid era Diego Laínez, que fazia parte da nobreza menor de Castela. Desde a tenra juventude, El Cid mostrou-se dotado de habilidades marciais excepcionais. Ele dominou a arte da cavalaria com maestria e já exibia traços das suas capacidades de liderança. Uma história bem conhecida sobre El Cid descreve como ele adquiriu seu famoso cavalo de guerra, o garanhão branco chamado Babieca. O padrinho de El Cid era um monge católico chamado Pedro el Grande. O presente de maioridade de Pedro para El Cid foi a escolha de um cavalo de um rebanho andaluz. El Cid escolheu um cavalo que seu padrinho considerou uma escolha ruim, fazendo com que o monge exclamasse Babieca, que significa estúpido na antiga língua castelhana. Assim, El Cid manteve o nome Babieca para o seu cavalo. El Cid foi educado na corte real castelhana, servindo o príncipe e futuro rei Sancho II, filho de Fernando I de Leão. Após a morte de Fernando I em 1065, Sancho II deu continuidade aos objetivos de seu pai de ampliar seu território, conquistando as cidades cristãs e mouriscas de Zamora e Badajoz. El Cid jurou sua espada em nome do rei Sancho II, cuja confiança e amizade ele conquistou. El Cid lutou ao lado de Sancho II contra a fortaleza mourisca de Saragoça em 1067. Uma lenda diz que durante esse conflito, El Cid matou um cavaleiro aragonês em um duelo, e foi assim que Rodrigo Dias de Vivar recebeu o título honorífico de El Cid Campeador, que pode ser traduzido como o Senhor Campeão. De acordo com a tradição e a literatura espanhola, El Cid foi o portador de 2 espadas lendárias. Uma delas foi a famosa espada Tizona, que El Cid teria ganhado como presente do rei muçulmano Yusuf ibn Tashfin. A outra espada se chamava Colada, feita supostamente de aço damasco. Ambas as espadas foram usadas na luta contra as forças de Al-Andalus e, segundo a crença popular, essas espadas podiam inspirar o medo em adversários indignos se fossem empunhadas por um guerreiro valente. Como comandante militar, El Cid frequentemente ordenava que livros de autores romanos e gregos clássicos sobre temas militares fossem lidos em voz alta para suas tropas, tanto para entretenimento quanto para inspiração durante a batalha. El Cid também gostava de usar estratégias inesperadas, engajando-se no que os generais modernos chamariam de guerra psicológica, inspirando o terror nos inimigos e então atacando-os repentinamente. Quando o rei Sancho II morreu assassinado por um traidor em 7 de outubro de 1072, em seu acampamento militar, El Cid foi lançado em um turbilhão de traições e conspirações. O novo rei, Afonso VI de Leão e Castela, irmão novo do falecido Sancho II, não gostava de El Cid, já que o nobre cavaleiro detinha muita influência no exército e era respeitado até mesmo pelos generais e nobres muçulmanos. El Cid, por sua vez, também tinha tendência a gostar de insultar nobres poderosos e passou a descumprir ordens enviadas por Afonso VI. Apesar das desavenças, El Cid casou-se com Jimena Díaz, sobrinha do rei Afonso VI.
O casal teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. Esse foi um casamento arranjado que buscava apaziguar as tensões entre El Cid e Afonso VI. No entanto, a paz não durou muito tempo, já que alguns nobres castelhanos invejavam El Cid e passaram a fomentar acusações de traição e corrupção contra ele. A situação se intensificou após El Cid ter derrotado o rei Al-Qadir do reino de Toledo e seu aliado castelhano chamado Garcia Ordonez na Batalha de Cabra em 1079. El Cid teria liderado sua expedição militar sem receber autorização real para cumprir o ataque, o que irritou profundamente o rei Afonso VI. Consequentemente, El Cid perdeu todos os seus títulos de nobreza e suas terras e foi exilado do reino de Castela e Leão. Mas o exílio não foi o fim de El Cid. Como muitos outros cavaleiros antes dele que haviam perdido o favor do rei, ele foi em busca de outro senhor a quem pudesse servir, junto com seu pequeno exército. Vivendo agora como mercenário, El Cid ofereceu seus serviços ao rei mouro da cidade de Saragoça, no nordeste da Espanha, chamado Yusuf al-Mutamin, e serviu também a seu sucessor, Al-Mustayn II. Temendo um ataque iminente do reino de Aragão e do condado de Barcelona, o rei de Saragoça enviou El Cid para proteger a fronteira nordeste de seu reino. Após negociações infrutíferas com os atacantes, El Cid decidiu liderar um ataque contra o exército inimigo e, mesmo estando em desvantagem numérica, conseguiu lograr uma vitória impressionante. A Batalha de Morella, em 1084, ocorreu de maneira semelhante. Depois de saquear as terras a sudeste do reino de Lérida e atacar a impressionante fortaleza de Morella, El Cid conseguiu fortificar o castelo de Olocau del Rei. Enquanto El Cid lutava a favor de um rei muçulmano, o rei Afonso VI estava enfrentando dificuldades contra a invasão almorávida na Espanha. Aterrorizado pelas derrotas que estava sofrendo, Afonso VI tentou restabelecer o contato com El Cid, chamando-o de volta do exílio. El Cid aceitou a convocação, voltando ao serviço do reino de Leão e Castela no ano 1087. El Cid agora comandava um exército cristão e mouro combinado e começou a manobrar para criar seu próprio feudo na cidade costeira mediterrânea de Valência. Após muitos anos de cerco, Valência foi tomada e El Cid passou a governar a cidade, supostamente em nome de Afonso VI, mas na realidade ele era totalmente independente. A cidade era cristã e muçulmana, e tanto mouros quanto cristãos serviram no exército e como administradores no governo. Porém, houve um novo desentendimento entre El Cid e o rei Afonso VI, quando o imperador almorávida Yusuf ibn Tashfin de Marrocos sitiou a fortaleza de Aledo no verão de 1088. Afonso VI veio em socorro da fortaleza e ordenou que El Cid marchasse ao seu encontro em Vilhena para somarem suas forças. No entanto, por razões ainda desconhecidas, El Cid acabou por não se encontrar com o rei e foi novamente exilado do reino de Castela e Leão e teve suas terras e bens confiscados. Posteriormente, El Cid foi novamente perdoado de seu exílio e regressou a Valência em 1089, onde pôde escolher novamente os impostos da capital e dos redutos daquela região. El Cid morreu em sua casa, em Valência, no ano 1099. Seu corpo jaz no centro da impressionante Catedral de Burgos. Assim termina a história do grande senhor da guerra El Cid Campeador, respeitado por cristãos e muçulmanos e temido tanto por inimigos quanto por aliados. Um feito que poucos líderes puderam alcançar na história. No tranquilo condado de Lanarkshire, na Escócia, no final do século XIII, nasceu um menino destinado a se tornar uma lenda. William Wallace, filho de Malcolm Wallace e Margaret Crawford, cresceu entre as colinas verdes e os imponentes castelos da região. Desde jovem, Wallace mostrou um espírito indomável, avivado pelas histórias de bravura e coragem contadas pelos antigos clãs escoceses.
À medida que William Wallace amadurecia, a opressão inglesa sobre a Escócia aumentava. A intervenção da coroa inglesa nos assuntos da corte escocesa teve origem na morte do rei Alexandre III da Escócia. Durante seu reinado, Alexandre III havia governado bem e trouxe um período de paz para a Escócia, mantendo os ingleses como parceiros comerciais e assinando o Tratado de Perth em 1266, que encerrou as disputas territoriais entre a Noruega e a Escócia. No entanto, a morte prematura de Alexandre III em 1286 causou uma crise sucessória na Escócia. Ele faleceu aos 44 anos de idade após cair de seu cavalo durante uma viagem noturna. Sua morte foi um evento catastrófico para o reino, uma vez que sua única herdeira direta era sua neta, conhecida como Margarida, donzela da Noruega. Infelizmente, a jovem Margarida faleceu aos 7 anos de idade, durante uma viagem de barco que a levaria para a Escócia, onde ela deveria assumir o seu lugar de direito ao trono. A morte de Alexandre III levou a um período turbulento, marcado por disputas entre diferentes clãs e nobres escoceses pelo trono vago. Na intenção de evitar uma terrível guerra civil, os nobres escoceses pediram a intervenção do rei Eduardo I da Inglaterra, na esperança que o monarca inglês ajudasse a consolidar um herdeiro legítimo no trono. Para Eduardo I, essa era a oportunidade perfeita para deslocar tropas inglesas para a Escócia e iniciar uma invasão militar. Apesar de fazer parte de uma família abastada e de relativa influência, Wallace não estava alheio às injustiças cometidas pelos invasores ingleses e testemunhou pessoalmente o sofrimento de seu povo, e um sentimento de indignação tomou conta do jovem guerreiro. Essas experiências moldaram o caráter de William Wallace e alimentaram uma chama ardente de resistência contra os opressores ingleses. A vida de William Wallace, antes de se tornar um rebelde, é pouco documentada. Mas alguns cronistas da época relataram de forma romantizada que Wallace buscou viver uma vida pacífica e casou com uma bela jovem de nome Marion Bradfield em 1297. Sua amada foi brutalmente assassinada por um soldado inglês que detinha o cargo de xerife de Lanarkshire, onde Wallace e sua esposa viviam. Tomado pela tristeza e o desejo de justiça, Wallace decidiu que era hora de lutar. Ele caçou impiedosamente o assassino de sua esposa e o matou com um golpe brutal de sua espada. Fazendo uso de sua fama recém-adquirida após matar o xerife inglês, William Wallace convocou os clãs escoceses, prometendo vingança e liberdade. Sua eloquência e liderança inata conquistaram os corações e mentes dos guerreiros escoceses, unindo-os em uma causa comum, a expulsão dos invasores ingleses. William Wallace guiou os seus compatriotas escoceses em muitas batalhas contra as tropas do rei Eduardo I da Inglaterra. Como os escoceses estavam quase sempre em menor número, dependiam de táticas de guerrilha para minar as forças inimigas, atacando os ingleses em emboscadas nas florestas ou vilarejos. A cada vitória, novos apoiadores se juntavam à causa de William Wallace, formando um respeitável e organizado exército, como poucas vezes havia se visto na história escocesa. Em 11 de setembro de 1297, foi travada a famosa Batalha de Stirling Bridge, que se tornou um marco na história da Escócia. Wallace, junto com seu leal amigo Andrew de Murray, liderou um exército contra as forças inglesas superiores em número. O exército inglês, composto principalmente por infantaria pesada e cavalaria, tentou atravessar a ponte estreita que cruzava o rio Forth para enfrentar os escoceses. No entanto, Wallace e seu exército adotaram uma estratégia defensiva e posicionaram-se em uma colina próxima, bloqueando a passagem pela ponte.
Quando metade do exército inglês já havia atravessado a ponte, os escoceses lançaram um ataque surpresa. Eles desceram a colina e atacaram os ingleses, pegando-os em uma posição desfavorável. A infantaria pesada inglesa ficou presa na ponte, incapaz de manobrar adequadamente, enquanto os arqueiros e lanceiros escoceses atacavam a retaguarda. Os ingleses confiavam muito em sua cavalaria pesada, que era uma das unidades mais temidas e eficientes da Idade Média. Mas os escoceses repeliram a cavalaria inglesa, fazendo uso de paredes de piques rústicos escoceses na estratégia conhecida como Skiltron. O exército inglês sofreu pesadas baixas e entrou em colapso. A vitória escocesa em Stirling Bridge foi um golpe significativo para os ingleses e aumentou ainda mais o prestígio de William Wallace como líder da resistência escocesa. William Wallace e Andrew de Murray foram nomeados guardiões do Reino da Escócia, e a fama da dupla se espalhou como fogo pela Escócia. Contudo, Andrew de Murray acabou falecendo pouco tempo depois, ainda em 1297, deixando para Wallace toda a glória da vitória. No entanto, a traição e a intriga já se infiltravam nas fileiras escocesas, minando a unidade conquistada com tanto esforço. A oportunidade que os traidores escoceses aguardavam para agir contra Wallace surgiu em 1298, quando o rei Eduardo I comandou uma nova invasão contra os escoceses, um evento que resultou na fatídica Batalha de Falkirk. Nessa batalha, Eduardo I liderou pessoalmente o exército inglês e tinha uma estratégia bem elaborada para enfrentar os escoceses. A batalha começou com os arqueiros ingleses atacando as linhas escocesas, causando danos significativos. Em seguida, a infantaria pesada e a cavalaria inglesa avançaram, enquanto a infantaria escocesa tentava manter a formação defensiva. No terreno pantanoso e a chuva torrencial daquele dia dificultaram a mobilidade das tropas escocesas e afetaram sua eficácia. Além disso, o exército inglês utilizou táticas de cavalaria e arquearia combinadas, sobrepujando as defesas escocesas. Apesar dos esforços heróicos de Wallace e seus homens, as forças escocesas foram incapazes de resistir ao avanço inglês. O exército escocês sofreu pesadas baixas e acabou se retirando do campo de batalha. A derrota na Batalha de Falkirk foi um golpe significativo para a causa escocesa. William Wallace conseguiu sobreviver à luta e escapar dos ingleses, mas sua reputação militar foi severamente abalada. 2 meses após o desastre em Falkirk, Wallace renunciou ao posto de guardião da Escócia e o passou para o famoso Robert the Bruce, conde de Carrick. William Wallace foi até a França em busca de suporte do rei francês na luta contra o inimigo em comum. Após retornar à Escócia, Wallace continuou a lutar contra os ingleses, fazendo uso principalmente de táticas de guerrilha. Em 1305, Wallace foi traído por um de seus cavaleiros escoceses, que na verdade era leal ao rei Eduardo I da Inglaterra. William Wallace foi capturado pelas forças inglesas, acusado de traição e levado a Londres para ser julgado. No tribunal, Wallace foi submetido a um julgamento falso, onde não teve qualquer chance de defesa ou misericórdia, sendo condenado à morte. Mesmo diante da tortura e da perspectiva iminente da execução, William Wallace permaneceu altivo e orgulhoso, recusando-se a jurar fidelidade ao rei inglês. Em 23 de agosto de 1305, ele enfrentou a morte com dignidade, sabendo que seu sacrifício se tornaria um farol para as gerações futuras. Embora William Wallace tenha sido executado, sua morte não apagou sua chama indomável. Sua figura heróica foi imortalizada em baladas, poemas e lendas, transmitidas de geração após geração. Eduardo, príncipe negro de Gales, foi um dos mais destacados guerreiros da Inglaterra medieval e o filho mais velho do rei Eduardo III. Sua habilidade militar e liderança foram fundamentais durante a Guerra dos 100 Anos. Seu apelido, Príncipe Negro, é tradicionalmente atribuído à sua distinta armadura preta que usava nas batalhas.
Como o primeiro herdeiro do trono inglês a receber o título de Príncipe de Gales, Eduardo estabeleceu um precedente para futuros herdeiros da coroa britânica. Eduardo teve uma infância e juventude moldadas pelas circunstâncias de sua posição como herdeiro do trono inglês e pelas turbulências políticas e militares de sua época. Eduardo nasceu em 15 de junho de 1330 no Palácio de Woodstock, em Oxfordshire. Ele era o filho mais velho do rei Eduardo III da Inglaterra e da rainha Filipa de Hainaut. Em 1343, com apenas 13 anos de idade, Eduardo foi investido com o título de Príncipe de Gales. Esse foi um momento significativo, consolidando sua posição como herdeiro aparente do trono inglês. Como o mais novo herdeiro da realeza inglesa, Eduardo recebeu uma educação adequada à sua posição. Ele foi instruído nas artes, literatura e ciências, bem como em habilidades militares e de liderança. Durante a infância e juventude de Eduardo estava em curso a famosa Guerra dos 100 Anos, um longo conflito entre a Inglaterra e a França que perdurou entre os anos 1337 a 1453. Mesmo em sua juventude, Eduardo foi exposto às realidades da guerra. Aos 16 anos, ele já estava participando ativamente de campanhas militares, incluindo a famosa Batalha de Crécy, em 1346, onde demonstrou notável bravura e competência tática. O rei Eduardo III posicionou seu exército em 3 divisões na encosta de uma colina. O príncipe negro foi colocado no comando da divisão do centro, uma responsabilidade considerável para um jovem de sua idade. Durante a batalha, a divisão do príncipe negro enfrentou ataques pesados da cavalaria francesa. No entanto, graças à disciplina dos soldados e à eficácia dos arqueiros ingleses, eles conseguiram repelir os ataques. No ponto mais crucial da batalha, quando a situação estava precária para o príncipe negro, seu pai, o rei Eduardo III foi aconselhado a enviar esforços para salvar o príncipe. No entanto, o rei recusou, querendo que seu filho ganhasse experiência na batalha e provasse o seu valor. Mesmo em desvantagem, o príncipe Eduardo sobreviveu e, por fim, os ingleses venceram a batalha. O papel do príncipe negro como comandante e guerreiro solidificou sua reputação como um líder militar capaz. Após a vitória da Batalha de Crécy em 1346, o rei Eduardo III da Inglaterra voltou sua atenção para Calais, uma importante cidade portuária e fortaleza francesa no Canal da Mancha. A captura de Calais seria estrategicamente crucial, pois proporcionaria à Inglaterra uma base de operações no continente e um ponto de entrega para futuras campanhas na França. O cerco de Calais durou de setembro de 1346 a agosto de 1347, e Eduardo, o príncipe negro, desempenhou um papel fundamental durante o cerco. Em vez de um assalto direto que poderia ter causado grandes baixas aos ingleses, Eduardo III optou por um cerco prolongado, esperando que a cidade se rendesse devido à fome e à escassez. O príncipe negro e outros comandantes estiveram envolvidos nas operações diárias do cerco, garantindo que nenhuma ajuda chegasse à cidade sitiada. Após a rendição de Calais, a cidade permaneceu sob controle inglês por mais de 2 séculos, até 1558. A Batalha de Winchelsea foi uma batalha naval travada em 29 de agosto de 1350 entre uma frota inglesa sob o comando do rei Eduardo III e uma frota castelhana. Nessa foi uma das muitas escaramuças marítimas entre a Inglaterra e a Espanha durante o período da Guerra dos 100 Anos. Eduardo, o príncipe negro, acompanhava seu pai na expedição naval. A frota inglesa, que consistia em cerca de 50 navios, partiu de Sandwich para interceptar os castelhanos. Na batalha, os ingleses enfrentaram uma frota castelhana de 40 navios.
Os castelhanos eram conhecidos por suas habilidades de combate naval e seus navios eram mais altos e fortificados. No entanto, os ingleses empregaram táticas audaciosas, abordando os navios castelhanos e combatendo corpo a corpo. A batalha terminou com uma vitória decisiva para os ingleses. Eles capturaram vários navios castelhanos e afundaram muitos outros. A Batalha de Winchelsea demonstrou a determinação e capacidade da marinha inglesa de proteger suas rotas comerciais e costas. Também foi uma oportunidade para o Príncipe Negro demonstrar sua bravura e habilidades militares em um cenário naval, em vez de no campo de batalha terrestre. A Batalha de Poitiers, travada em 19 de setembro de 1356, ocorreu uma década após a Batalha de Crécy. O Príncipe Negro liderou um exército em uma campanha pelo sudoeste da França, saqueando e ganhando territórios. A campanha culminou com a batalha perto de Poitiers, onde os ingleses enfrentaram um exército francês significativamente maior sob o comando do rei João II da França. Em um ponto crucial da batalha, com os franceses em desordem, o Príncipe Negro tomou a decisão audaciosa de lançar um contra-ataque. Esta manobra pegou os franceses desprevenidos e desencadeou o colapso do exército francês. Uma das consequências mais notáveis da batalha foi a captura do rei João II da França. A captura de um monarca em batalha foi um evento raro e proporcionou uma grande vantagem política e de resgate para os ingleses. O casamento de Eduardo, o Príncipe Negro, é particularmente notável na história medieval devido à sua união com Joana de Kent, também conhecida como a Bela Donzela de Kent. Joana tinha uma linhagem nobre, sendo prima do Príncipe Negro e conhecida por sua beleza excepcional. O casamento parece ter sido uma união de amor e respeito mútuo, o que foi um pouco atípico para casamentos da nobreza na época, que muitas vezes eram arranjados por razões unicamente políticas ou territoriais. Após sucessos militares notáveis, especialmente nas batalhas de Crécy e Poitiers, Eduardo foi nomeado pelo seu pai como Príncipe da Aquitânia e Gasconha em 1362. A presença e ações do Príncipe Negro na Aquitânia são parte crucial da Guerra dos 100 Anos e de sua carreira militar e administrativa. A Aquitânia era uma vasta região no sudoeste da França e foi um ponto de discórdia entre os ingleses e franceses por gerações. O governo do Príncipe Negro nem sempre foi pacífico. Ele enfrentou resistência de alguns segmentos da nobreza local que eram leais à coroa francesa ou que ressentiam a autoridade inglesa. Os nobres da Aquitânia, insatisfeitos com os impostos elevados, levaram suas queixas ao rei da França, Carlos V. Usando isso como pretexto e alegando que o Príncipe Negro não havia cumprido suas obrigações feudais, Carlos V declarou que os territórios ingleses na França seriam confiscados. Isto reacendeu o conflito armado entre a França e a Inglaterra. As constantes campanhas militares, a política e a doença que Eduardo contraiu afetaram gravemente sua saúde. Em 1371, ele retornou à Inglaterra, renunciando à sua posição na Aquitânia. Eduardo, o Príncipe Negro, morreu em 8 de junho de 1376, aos 45 anos de idade. A morte de Eduardo representou o fim de uma era para a Inglaterra medieval. Ele era uma figura carismática e um líder militar talentoso, cujas ações e decisões tiveram um impacto duradouro na história da Inglaterra e da Europa.